Amigos, como é sabido de vocês, eu estou com um projeto na Igreja do Vitória Régia 2 de dar oportunidade para todas as pessoas que queiram pregarem. Para aquelas pessoas que nunca pregaram, que nunca tiveram uma oportunidade, para aquelas pessoas que já pregaram, mas chegou à conclusão que não foi muito bem lá na frente. Então eu quero dar a oportunidade, mas claro que eu vou estar sentando com essas pessoas e estarei orientando como essa pessoa deve se portar lá na frente e como que ela deve pregar. Na primeira fase, que é essa agora, eu estarei dando para a pessoa um estudo bíblico para a pessoa pregar lá na frente. Depois, eu vou estar passando então para a pregação expositiva. Eu vou ajudar a pessoa a preparar um sermão. Mas nesta primeira fase, a pessoa vai pegar um sermão. Por exemplo, a irmã Cris, domingo, ela passou um estudo bíblico lá na frente. Ela falou sobre a importância da palavra de Deus, da Bíblia. Ela teve a introdução, ela teve lá perguntas a respeito da Bíblia, respostas, textos para a igreja procurar, ou seja, de uma forma bem simples e singela, ela passou um estudo da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus domingo. Alguém poderia dizer assim, mas isso eu já sei, mas você aplica em sua vida o que você já sabe sobre a palavra de Deus? Olha só, gente, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Agora veja só, a irmã Cris lá na frente, ela não ficou 30 minutos falando da vida dela, ela não usou a igreja como um fórum para atacar pessoas, ela não saiu do texto, ela foi fiel, porque tinha lá o estudo bíblico, um começo, um meio e um fim. Pasmem, meus amigos, a irmã White fala que nós deveríamos abandonar essas pregações, esses sermões melosos que mais falam da vida da gente do que outra coisa, e darmos e fazermos um estudo bíblico lá no púlpito. Ela diz que isso é orientação de quem? Do Senhor. O apóstolo Paulo diz, pregue o quê? A palavra. Então nessa primeira fase vai ser assim, eu vou estar orientando a pessoa a dar um estudo bíblico lá na frente, vai passar ensinamento para a igreja. Agora, numa segunda fase, eu vou ajudar esta pessoa a preparar um sermão expositivo. A Cris, quando for lá pregar de novo, quando for o meu mês novamente, ela já vai preparar o sermão dela, eu vou ajudar, e ela vai então fazer um sermão expositivo. E é sobre o sermão expositivo que eu quero dizer hoje, tá? Mas antes, eu quero dizer para vocês o que a gente não deve fazer lá na frente. Sabe, irmãos, às vezes a gente usa o púlpito como um fórum. A gente tem problema com algum irmão e a gente usa ali para estar jogando indireta para os irmãos. Não devemos fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente desonra a Deus. Outra coisa, longas introduções, sabe? Fica 10 minutos dando introduções e aí o tempo precioso para poder falarmos da palavra de Deus, ele escorre pelo, vai embora, E a gente, quando vai falar da palavra de Deus, tem o quê? Pouco tempo. Ali, irmãos, a gente tem que evitar de estar falando da gente e falar mais do Senhor Jesus, salvo quando a gente está dando um testemunho ali sobre o que Deus fez na nossa vida ou de outra pessoa. Mas a gente deve evitar de estar usando a gente como paradigma ali. Nós precisamos abrir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, prega o quê? A palavra. Toma cuidado com as fábulas. Então nós devemos evitar essas coisas aí. A postura também, Nós devemos ali nos comportar sabendo que estamos na presença de quem? De um Deus que é santo. O nosso linguajar, Temos que tomar cuidado com o excesso de piadas lá no púlpito, Um quebra-gelo não tem problema nenhum, mas lembre-se, ali não é um programa de auditório. Ali você está como um representante de Deus ali, anjos estão ali observando, tá certo? Então, essas coisas nós devemos evitar. Agora, veja só, o que é uma pregação expositiva? Uma pregação expositiva, a gente pode resumir em 3 aspectos. Você vai ler um texto da Bíblia, você vai ler um texto, você vai explicar esse texto, e depois você vai o quê? Aplicar para a igreja. Você fazendo isso, meu amigo, você não vai
estar divagando, você não vai estar saindo o quê? Do assunto. Algumas pessoas dizem assim, não, mas o Espírito Santo, ele está comigo, e ele fala, eu ouço a voz dele, e aí o que ele falar, eu vou estar falando. Amigos, o Espírito Santo, ele não irá fazer o seu papel, e o seu papel é estudar esse livro, porque senão lá na hora o Espírito Santo não vai te ajudar não. E quando o Espírito Santo não ajuda, é outro Espírito que ajuda, e aí você vai ficar falando coisas que não tem muito valor, em detrimento o quê? De estar falando da palavra de Deus. Então, primeira coisa para a gente pregar e preparar um sermão, pedir a iluminação do Espírito Santo, nos ajoelharmos e pedir que o Espírito Santo o quê? Nos ilumine, porque homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever esse livro. A gente pode dizer que a palavra de Deus é a inspiração de Deus com um sotaque humano, tá certo? Primeira coisa é pedir a iluminação de Deus. Depois você vai aplicar algo que, um nome técnico, que seria, você vai aplicar a exegese desse texto. O que seria aplicar a exegese? Primeiro, você vai examinar, você vai ler cuidadosamente esse texto. Toma cuidado também com as regras da língua portuguesa para que você entenda o texto. Você vai contextualizar esse texto, ou seja, você vai primeiro entender ali quem foi que escreveu esse texto, para que época foi, quem foi o público primário ali. Então você tem que contextualizar tudo isso aí. Você vai procurar outros textos na Bíblia que falem do mesmo assunto. Lembra Isaías 28:10? Porque a palavra de Deus é preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Então aplicar a exegese, meus amigos, é você extrair do texto o que ele realmente quer dizer. Então você vai extrair do texto o que ele realmente quer dizer. Não aquilo que você acha, não aquilo que você pensa. O que você acha, o que você pensa, olha, não tem valor ali no púlpito. Você tem que extrair do texto o que ele quer dizer. Isso é aplicar a exegese nesse texto. E aí então, amigos, você vai ler o texto, você vai explicar o texto, tá certo? Mas lembre-se, a Bíblia se interpreta por si mesma. Ou seja, para você entender esse texto, você vai ler o que vem antes, o que vem depois, vai procurar outros textos que falam do mesmo assunto. Você não pode isolar esse texto, senão você vai criar o quê? Problema. Então você vai ler o texto para a igreja, você vai explicar o que o texto está querendo dizer e finalmente você vai o quê? Aplicar esse texto para nós, né? Para a nossa vida contemporânea, para a igreja. Grosso modo, isto é uma pregação o quê? Expositiva. Você vai pegar um texto da Bíblia, você vai ler esse texto com a congregação, você vai explicar esse texto e depois você vai aplicar o quê? Esse texto ali para a igreja, para a congregação. Veja só, irmãos, fazendo isso, você vai estar fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Você não vai ficar falando da sua vida de forma exacerbada, você não vai ficar contando histórias da carochinha lá, você não vai sair fora. O sermão expositivo, você tem que seguir aqui o texto. Então, por isso que eu gosto muito do sermão expositivo. E eu quero dizer para vocês que se você tem vontade de pregar na igreja, converse comigo, porque nós estaremos então sentando. Você vai começar primeiro com um estudo bíblico que você vai passar lá na frente, que é muito bom. Depois eu vou te ajudar então a preparar o sermão expositivo para você estar indo lá. E claro que é com muitas indas e vindas que a pessoa vai pegando experiência também. Para poder você conseguir pregar, né, entre aspas, bem, você vai ter que pregar várias vezes, tá certo? E sempre pedindo o quê? A iluminação do Espírito Santo, fazendo uma exegese correta do texto. Toma cuidado com aquilo que você pensa, ou aquilo que você acha, não tem valor no púlpito, mas sim o que diz o quê? Mas sim o que o assim diz o Senhor. Então, amigo, se você
quiser, né, participar desse meu projeto de também estar pregando na igreja, claro que eu vou te passar as orientações, tá? Fale comigo, tá? Fale comigo. Eu não sou melhor do que você, nem melhor do que ninguém, mas assim, um pouco do que a gente aprendeu, porque eu digo para vocês que eu aprendi muito com os líderes da igreja. Quando eu tinha 15 anos de idade, irmãos, eu sempre, todo sábado, estava ali colado com um dos anciãos da igreja, porque esse ancião ia dar estudo bíblico e eu ia o quê? Com ele. Eu não falava nada, eu ficava o quê? Observando. Então, é dessa forma que eu peguei um pouquinho de prática. E também na minha vida profissional, irmãos. Eu trabalhei como professor e lá a gente tem matérias que nos ensinam a como ensinar, né? Então, assim, um pouquinho do que eu aprendi eu quero compartilhar com você, se você achar que é relevante para você. E outra coisa, você que quer receber a visita de um ancião, entre em contato comigo, tá? Porque eu terei o maior prazer de te visitar. Tenho certeza que o Odair também e o Sérgio também. Que Deus te abençoe. Eu desejo uma boa entrada de sábado para você. Lembrando que amanhã, então, será o encerramento dos 10 dias de oração. A Clara estará fazendo ali uma vigília a partir das 7 da manhã. O pastor Jairo estará lá e vai encerrar, então, com escola sabatina, com o sermão. E não se esqueça, domingo nós teremos o culto da família. Que Deus abençoe você grandemente.